Vamos colocar de pé fazendo oração. Oramos, amado Deus e Pai, em nome de Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor, por ter nos trazido aqui para a Tua casa, Pai. Pai, em nome de Jesus, vem abençoar, Senhor, essa escola bíblica nessa manhã, Senhor. Derramando a Tua graça, Senhor, Tua sabedoria, Deus, sobre a vida do Teu povo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, amar, Senhor, aprender mais a Tua palavra todos os dias da nossa vida, Senhor. Que nós possamos guardá-la, Senhor, no nosso coração, Pai. Como diz o salmista, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Senhor, que nosso Senhor possa trazer luz, Senhor, para o nosso conhecimento nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler só um versículo em 1 Pedro, capítulo 5. Hoje nós vamos estar falando sobre o Evangelho de Marcos, mas nós vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 5. O versículo 13. Só o versículo 13. Que diz assim, ó. A igreja que está em Babilônia, eleita juntamente convosco, vos saúda. E também o meu filho Marcos. E o 14. Saudai-vos uns aos outros com um beijo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Aqui nesse ponto a gente se pega mais pelo fato como o apóstolo Pedro trata a vida de... Os irmãos podem se sentar? Trata a vida de Marcos. Ele fala também o meu filho Marcos. Vê a forma carinhosa como Pedro ele trata Marcos, porque Marcos foi um discípulo de Pedro. Tudo bem? Bem, nós vamos estar conhecendo um pouco mais nessa manhã sobre o livro de Marcos, o que ele vem evidenciar, para quem ele foi realmente escrito na época. Vamos lá, a introdução vem falar assim, ó, o Evangelho segundo Marcos é o menor dos 4 evangelhos. Entretanto, é considerado por muitos o mais importante dos 4. Muitos historiadores e teólogos acham que Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Muitos do que se acha em Mateus e Lucas encontramos também em Marcos. Somente 24 versículos de Marcos não se acham em Mateus e Lucas. Muitos consideram este o primeiro livro escrito sobre a vida de Jesus. Nós temos por certo que o Evangelho de Marcos foi o primeiro livro do Novo Testamento. O Novo Testamento inteiro foi escrito em torno de 100 anos, e dentre os quais Marcos provavelmente foi o primeiro. O autor não foi um dos 12 dentre os primeiros seguidores de Cristo. Marcos foi um discípulo de Pedro e registrou as pregações desse apóstolo. Desses registros ele escreveu seu livro. Dizem que foi escrito entre 61 e 67 depois de Cristo, antes da morte de Pedro em 67 depois de Cristo e da queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Segundo a história, o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma. Marcos escreveu para os romanos. O autor mostra-nos Cristo como servo. Ele enfatiza o milagre e as obras de Cristo. Também compartilha conosco as expressões e emoções de Jesus como homem. Há pouca menção das leis e costumes judaicos. Nós vemos mais menção de lei, de costume judaico no livro de Mateus, até porque Mateus escreveu o livro para os judeus. Então Mateus ele se preocupou mais em mostrar cumprimentos de profecias, mostrar a lei. Agora Marcos, ao escrever para os romanos, ele se preocupou mais em mostrar o Cristo como servo e o poder que ele tinha, né? E o porquê ele veio ao mundo, né? Então há poucas menções das leis e costumes judaicos. O estilo do autor é singelo, conciso e apropriado. Marcos é considerado o mais cronológico dos evangelhos. E o autor não inclui o nascimento e os primeiros anos de Cristo, nem escreve em detalhes acerca do ministério de João Batista. Começando com o batismo de João, ele acentua o poder do Espírito Santo, destaca os atos poderosos de Jesus, fala sobre os discursos de Cristo, dá grande importância à crucificação e ressurreição e à comissão dele
aos seus discípulos. A gente vê que Marcos ele tem uma forma mais peculiar, né, de escrever o seu evangelho, né? Ele fala, somente no capítulo 1 praticamente ele fala um pouco do início de Cristo. Ele não vem trazer muito genealogia, muitas dessas coisas, ele já vai mais direto ao ponto, porque a preocupação dele é que os romanos mais soubessem quem era esse Cristo e os milagres que ele fez. E acredita-se que quando Marcos escreveu alguns dos relatos que Marcos escreveu do Evangelho, ele também viu, porque ele vivia em Jerusalém. Então ele viu Jesus. Até tem um episódio na Bíblia que nós vamos ver próximo da crucificação que atribuem esse episódio a ele. Nós vamos ver um pouco mais à frente aqui. Que ele próprio escreveu sobre esse episódio e acredita-se que foi ele, esse jovem que ele mencionou. E Marcos também ouvia muito Pedro, por ser um discípulo de Pedro, então muitas das histórias provavelmente que ele escreveu foi a que o apóstolo Pedro narrou para ele. E Pedro, como nós sabemos também, era discípulo de Paulo, né? Não era discípulo de Jesus também. Bom, mas vamos lá. Agora sobre o autor. O autor do evangelho que passamos a estudar agora é João Marcos. João é o seu nome judaico e Marcos é o seu nome romano. Sua mãe chamava-se Maria de Jerusalém. Os discípulos se reuniam em sua casa para os cultos e as reuniões fraternais, como está lá em Atos, capítulo 12, verso 12. E é possível que em sua casa tenha sido o local onde Cristo e os 12 realizaram a última ceia. E um fato importante também, que o dia de Pentecoste, acredita-se que também eles estavam reunidos na casa da mãe de Marcos também. Que eles estavam reunidos no grande cenáculo, que é onde, após Jesus ter sido crucificado, depois ele ter sido ressuscitado, ali a casa de Maria, né, a mãe de Marcos, era o lugar que os discípulos se reuniam, se encontravam e faziam os seus cultos. Então acredita-se que a descida do Espírito Santo, eles estavam ali na casa da mãe dele também, né? Imagina que coisa gloriosa a tua casa, da sua mãe, né, ter sido usada como a primeira igreja, provavelmente, após a primeira igreja cristã, após Jesus ter sido assentado junto ao Pai, né? Então foi o primeiro ponto de encontro deles, foi ali que o Espírito Santo desceu e ali que tudo começou. E conforme Colossenses 4:10, Marcos era sobrinho de Barnabé. Ele viajou com Paulo e Barnabé até Perge na Panfilha, na primeira viagem missionária. Paulo fez outra referência a Marcos em 2 Timóteo 4:11, pedindo a Timóteo para trazê-lo em Roma, quando aquele estava preso. Segundo a tradição histórica, Marcos foi o fundador da igreja de Alexandria, no Egito. Aqui na questão também na primeira viagem, irmãos, missionária deles, foi uma benção. Mas a segunda, Paulo já não queria Marcos com ele. Se nós olharmos no capítulo 15, eu só lembro o versículo agora. Eu acho que a segunda viagem missionária foi no capítulo 15. Versículo 37. Que livro, pastor? Timóteo? Atos, capítulo 15, versículo... Vamos ler do 35 adiante. Fala assim, ó. E Paulo e Barnabé continuaram em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor, e como os muitos outros também. E alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: retornemos para visitar nossos irmãos por toda a cidade em que já pregamos a palavra do Senhor e ver o que eles fazem. Esse ponto aqui, irmãos, é um ponto, antes de nós entrarmos aqui um pouco mais sobre Marcos, que eu acho muito importante frisar, é que o conceito missionário que a Bíblia traz não é eu vir aqui, hoje eu estou aqui na Alemanha, na igreja do pastor Lucas, e prego. Amanhã eu vou
na França, na igreja, vou lá e prego. Depois eu vou, sabe, aquele missionário de igreja. Isso não é missionário. É mais fácil falar isso aí. É um itinerante, né? Um pregador itinerante. Mas missionário não. O conceito de missionário é aquele que ele chega no lugar, finca uma estaca ali, né? Desenvolve um povo e depois ele vai para desenvolver um outro povo. Esse é o conceito missionário que Atos dos Apóstolos nos mostra. Acho que em novembro nós vamos estudar sobre Atos, daí nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. E Paulo, todo lugar que ele passava, ele ficava um tempo nesse lugar. E a hora que ele via que ele desenvolveu o povo, né, pastor? Sim. Ele tem alguém ali para substituir ele, para continuar o trabalho, daí Paulo ia para um ponto novo. Tanto é que esse versículo ele fala assim, ó, retornemos para visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor e ver o que eles fazem. Então Paulo estava ali dando uma manutenção no campo missionário, né? Mas daí Barnabé veio falar para ele no 37. E Barnabé decidiu levar com eles a João, cujo nome era Marcos. Mas Paulo achou que não era bom levar com eles aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Porque em certa ocasião, quando eles estavam ali na Panfilha, Marcos se separou deles. Então daí Paulo fala assim, não quero Marcos com nós aqui, né? Nessa viagem aqui. E a discussão foi tão forte entre eles, que eles se separaram do outro, e assim Barnabé tomou Marcos e navegou para Chipre. E Paulo, escolhendo Silas, partiu, recomendado pelos irmãos a graça de Deus. Mas aqui também, irmãos, é importante nós ressaltarmos o seguinte. No capítulo 16 de Atos, nós vamos ver que foi aonde Paulo e Silas foram presos. Então Deus ele é tão bom, irmãos, que essa discussão que teve no meio deles, eu não quero ir com esse, não quero ir com aquele. Então foi, querendo ou não, uma providência de Deus também. Porque imagina se todos eles fossem, ia ser todos ali presos também, juntamente. Então eles já se separaram ali também. Mas isso aqui é importante nós ressaltarmos também, essa discussão que houve entre Paulo e Barnabé acerca de Marcos, é porque às vezes também no ministério nem tudo é flores, né, pastor? Às vezes a gente acha, não tem discordância, tal, não, às vezes tá assim, irmãos, às vezes há discordância em certos pontos, né? Então, e está aqui na Bíblia, foi bíblico aqui a separação deles aqui. A Bíblia deixou bem registrado que eles se separaram por uma discordância, mas fizeram a obra do Senhor. E Pedro e Marcos tinham fortes laços fraternais. Talvez Marcos tenha se convertido por influência de Pedro. Pedro foi um dos discípulos do círculo íntimo de Cristo. Ele não escreveu nenhum dos evangelhos, mas através dos escritos de João Marcos, podemos ver algo do entusiasmo e das convicções cristãs do discípulo que chegou a andar sobre o mar. Porque Marcos ele vem tratar com bastante carinho essa passagem quando Pedro andou sobre o mar. Né? Marcos vivia em Jerusalém. Por isso é provável que ele tenha sido testemunha pessoal de muitos acontecimentos da vida de Cristo, especialmente dos seus últimos dias. Tanto que, para os últimos dias de Cristo, Marcos dedicou aí 5 capítulos, do capítulo 11 até o 16, Marcos vem trazer detalhes sobre os últimos dias de Jesus, sobre a sua última semana, sobre a sua morte, a sua ascensão. E se nós olharmos agora um resumo sobre o livro de Marcos, nós vemos que ele tem uma introdução, que é o capítulo 1, do versículo 1 até o 13. Ele é bem breve na sua introdução. Ele fala um pouco acerca da profecia de Isaías 43, né, sobre o advento do Messias, o ministério de João Batista, passa bem rápido, o batismo e já vai para a tentação de Jesus. Marcos ele já foi bem sucinto. Mateus já vem trazer mais detalhes sobre o nascimento. Lucas, então, é mais detalhoso ainda. Lucas fala sobre quando Maria estava grávida, foi visitar sua prima Isabel. Lucas traz mais detalhes ainda. Agora Marcos já foi bem mais sucinto mesmo. Já, ele nasceu, depois já foi batizado pelo seu primo João Batista,
Daí o Satanás já levou ele para o deserto e foi tentar ele. Então ele já vai mais direto. E ele mostra bastante sobre os milagres de Jesus na Galileia, que é do versículo 14 do capítulo 1 até o capítulo 8, no verso 21, onde ele conta sobre o ministério de Jesus na Galileia, onde Jesus curou pessoas, expulsou demônios e fez milagres. A fama do servo começou a crescer, multidões começaram a segui-lo, mas também começaram as conspirações e as invejas dos fariseus e herodianos. Começaram a tramar o fim da sua vida, mas mesmo sob oposição, Jesus continuou a revelar-se como um servo poderoso, resoluto, a pregar o Evangelho, a ajudar a quantos deles se aproximavam e dar a sua vida em sacrifício vivo pelos seus sofredores. Marcos ele começa a trazer mais detalhes sobre os milagres de Jesus. E um dos pontos que Marcos também enfatiza é quando Jesus expulsou demônios, porque demônios para os judeus era algo muito sério mesmo. Eles criam muito nisso, piamente, e às vezes criam também que pessoas tinham magias, faziam magias para expulsar demônios. De repente chega Jesus e expulsa somente com palavras. Então isso aí começou, Marcos mostra daí que isso aí começou a trazer bastante intriga em cima de Jesus por parte dos fariseus, né? Que eles começaram a falar, quem que ele pensa que ele é? Que ele expulsa demônios? Quem que esse homem está se achando, né? Marcos vem falar também sobre a passagem quando os 4 amigos desceram um amigo sobre o telhado, que Jesus fala para eles, perdoado, chega naquele homem e fala, perdoado lhe é o teu pecado, né? E no seu coração os fariseus começaram a falar, quem esse homem pensa que é para perdoar pecado? Que o único que tem poder de perdoar pecado é somente Deus. Mas como Jesus conheceu o coração de todos aqueles que estavam naquele lugar, o próprio Jesus ali naquela sala fala, ó, para que vocês saibam que há poder sobre o Filho do Homem aqui na terra, ele falou assim, eu te levanto, paralítico, levanta-te, toma tua cama e anda, né? Então Jesus fez aquele milagre também para o paralítico, primeiro para mostrar que ele tinha poder de perdoar os pecados, e segundo, que ele era enviado de Deus. Então primeiro Jesus perdoou os pecados para criar um conflito no coração daqueles que não criam em Jesus, e assim o aconteceram, né? Eles começaram a falar no seu coração, e Jesus, sabendo a intenção dos seus corações, falou, olha, para que vocês saibam que há poder, falou, te digo, paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. E esse paralítico saiu andando, então todo mundo ali ficou pasmado, né? Ó, então ele tem poder de perdoar pecado mesmo. Depois Marcos ele vem tratar do capítulo 8 até o 10, ele começa a mostrar a história da transição, quando Jesus começou a jornada que o levar ao Calvário. Falou sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que foi uma demonstração popular superficial. O povo não estava aclamando a Cristo como Messias da profecia, mas um líder político-militar. Jesus entrou na cidade montado em cima de um jumentinho. Esse animal representava a paz. Cristo então apresentou-se não como um conquistador com armas de exército, mas humildemente assentado no manso animal do campo. Jesus entrou em Jerusalém, irmãos, montado em cima de um jumentinho. Todo mundo esperava que Jesus ia vir com um pelotão de exército, talvez carregado, né? Ó, esse é o Messias que a gente esperava, tal. E de repente o Messias chega montado no jumento, né? Olha, para a tristeza de todos aqueles que esperavam alguém que fosse chegar e combater veemente contra os governos e resolver os seus problemas, Jesus chega montado no jumentinho, mostrando para ele que era diferente, que era uma outra pessoa. Isso daí, para eles, foi meio que um tapa na cara, né? Não esperavam Jesus chegar montado no jumento. Tanto é que, depois, mais para frente, esses mesmos que o receberam montado no jumento, também o condenaram à morte de cruz, né? Estavam ali aclamando para que soltasse Barrabás e matassem a Jesus, né? Então, para a gente ver como que o nosso mestre foi recebido. Mas tudo isso foi para cumprimento das profecias também, né? Amém. Depois Marcos, como eu falei, ele reservou 5 capítulos seus
somente para falar a respeito da última semana de Jesus. Ele abrange uma semana em Jerusalém, desde que entrou a cidade. Estava em constante conflito com os líderes religiosos, que rapidamente o levaram a cabo a sua execução. Aqui em Marcos 14, os 51 e 52, foi logo após Jesus ter sido preso, ele traz um registro de um jovem aqui. Depois que Jesus foi preso, irmãos, ele fala, Marcos, ele não traz muitos detalhes, mas ele fala bem rápido que um dos que estavam ali puxou uma espada e feriu o soldado. Na verdade foi Pedro, quando Pedro feriu Malco, né? Isso aí está no registro, no versículo 47. Depois Jesus fala para eles não fazer isso, prenderam Jesus e tal. A Bíblia fala que todos o fugiram. Daí no 51 fala assim, ó, e certo jovem o seguia, envolto em um pano de linho sobre o seu corpo nu. Eles lançaram mão. Então os guardas foram lá e pegaram esse jovem também. Mas esse jovem conseguiu escapar e saiu correndo. E largando o pano, daí fala que largando toda a sua vestimenta, ele fugiu despido. E acredita-se que esse jovem era Marcos. Eles acreditam que esse jovem que o próprio Marcos registrou ali era ele mesmo. Aqui fala assim, ó, o jovem não é identificado, mas muito tem sugerido que era João Marcos, o autor desse evangelho. Então acredita-se que esse jovem era o próprio Marcos. Talvez Marcos não quis registrar que era ele também, para não contar detalhes dessa passagem. Porque se ele fala assim no 50 que todos o deixaram e fugiram, então quer dizer que não tinha mais ninguém ali para ver isso, né? Para ele poder registrar. Porque tal como ele, boa parte do que ele escreveu foi o que Pedro lhe falara, provavelmente Pedro falou, olha, eu peguei uma espada lá na hora lá, e então cortei a orelha do soldado lá. Depois Jesus foi lá e reconstruiu a orelha. Ele já fala assim, olha, e um dos que ali estavam sacou uma espada. Ele ainda deixou registrado que era Pedro. E depois ele fala, todos fugiram. E de repente ele fala de um jovem que estava vestido. E quando pegaram esse jovem saiu correndo, largou suas vestes e saiu nu correndo. Como que ele sabia desse jovem? Era ele. Então acredita-se que era ele próprio, que era esse jovem que estava ali despido, que saiu correndo. E para finalizar, o Marcos, onde ele traz bastante referência sobre Jesus glorificado, que está no capítulo 16. O Marcos 16, ele vem trazendo bastante, falando sobre Jesus, sobre o momento da sua ressurreição, quando Maria Madalena, depois a Maria mãe de Tiago, a Salomé, compraram as especiarias e foram lá para poder ungir o corpo de Jesus. E aqui é um detalhe importante também, porque o corpo de Jesus já havia sido antes ungido, porque era de costume a preparação do corpo, depois que morre, era betumar o corpo para depois levar para dentro do túmulo. A Bíblia fala de um homem chamado por nome José, que era José de Arimateia, que era um político da época, e ele foi lá e pediu para Pilatos que ele pudesse deixar ele pegar o corpo de Jesus. E como ele era um homem influente na época, Pilatos assim o permitiu. Então, José, ele juntamente com, a Bíblia vem falar que ele não estava sozinho. O centurião de fronte do Filho de Deus. Eu não consigo lembrar quem estava com ele agora. Mas eles foram lá e pegaram o corpo de Jesus e assim o betumaram. E colocaram o corpo dele ali dentro da túmula.
Porém, no outro dia, irmãos, já era-se uma sexta-feira. E depois das 18 horas, para os judeus, já é os 7º dias, depois das 18 horas da sexta-feira. Então, depois a Bíblia fala que Maria Madalena, a mãe de Tiago, depois a Maria, mãe de Tiago, Salomé, compraram especiarias para ungí-lo. Mas como era sábado, elas não poderiam fazer isso daí lá. E Marcos deixa bem registrado isso. Olha, e passado o sabá, ele falou, depois que passou o sábado, ou seja, depois que já tinha passado o 3º dia que Jesus tinha morrido, que elas foram lá para ungir o corpo de Jesus. E quando elas chegaram lá, para a surpresa delas, o túmulo estava aberto, a pedra já não estava mais lá. Elas entraram lá dentro e ficaram assombradas, falaram, não tem corpo nenhum aqui. A Bíblia fala que, o Marcos deixa registrado bem isso daí, que os guardas que ali estavam caíram num sono, pelo impacto, porque daí um anjo desceu do céu. A Bíblia registra isso aí, que um anjo desceu e falou para elas, olha, por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele já não está mais aqui, e ele ressuscitou. E depois Maria Madalena foi quem contou, trouxe as boas novas para todos que ali estavam. Mas fala aqui, ó, o Messias glorificado registra algumas aparições de Jesus e a comissão dos seus discípulos e a sua ascensão. No 3º dia da crucificação de Jesus, 3 mulheres, tendo em suas mãos aromas, foram ao sepulcro a fim de ungir o seu corpo. Jesus morrera à hora 9, 15 horas de sexta-feira, e em seguida o seu corpo fora retirado da cruz e colocado na sepultura. Como o sábado dos judeus começa sexta-feira, às 6 da tarde da sexta-feira, não houve tempo para tal feito, isto é, para embalsamar o corpo. Então aquelas mulheres piedosas voltaram naquele dia a fim de cumprir o ato. E qual não foi a surpresa? A pedra que constituía a preocupação daquelas mulheres foi removida da entrada do túmulo. E a surpresa maior, Jesus não estava ali. E saindo elas fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro, onde Marcos registra no versículo 8. Coube a Maria Madalena dar as boas novas da ressurreição de Jesus. Coube-lhe o grande privilégio de anunciar aos discípulos que se achavam tristes e chorosos. O servo cumprir as suas palavras, sua volta significava a continuação e o progresso da igreja verdadeira. Então daí foi aonde depois Marcos ele vai trazer alguns registros firmes sobre as últimas palavras do Messias, que nós podemos ver registrado a partir do versículo 15. Mas é importante eu ler aqui, a partir do verso 8, vou ler. E saindo elas rapidamente, fugiram da sepultura, porque elas temiam e estavam assombradas. E nada disseram a nenhum homem, porque tinham medo. Agora, quando Jesus foi ressuscitado, cedo no 1º dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E ela foi e contou-lhe o que tinha estado com ele, e os quais estavam tristes e chorando. E eles, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não aceitaram. Depois disso, ele apareceu de outra forma a 2 deles, que caminhavam para o campo. E indo estes anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Depois ele apareceu aos 12, e estando-lhe assentado à mesa, os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, aqui agora o próprio Jesus deixou a comissão para os 12 aqui, onde Marco ele frisa bem: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e imporão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado, o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com sinais que os acompanhavam. E aqui Marcos, ele termina esse seu livro
dessa forma grandiosa, deixando a comissão, deixando ali bem retratado o que é que Jesus queria que eles fizessem. Amém. E aqui fica a pergunta da manhã, né? Será que nós temos feito aquilo que Jesus deixou registrado, que Marcos deixou registrado aqui a respeito das últimas palavras de Cristo? Será que esses milagres têm nos seguido? A Bíblia fala que os milagres seguirão os que creem. Ela não está mandando a gente seguir milagre. Não é, pastor? Vai vir um pastor que faz cair fogo do céu. A Bíblia fala que os milagres seguem a gente, não a gente segue os milagres. Então, Marcos deixa bem enfatizado. E uma coisa que Marcos enfatiza aqui é que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Irmãos, Marcos deixa bem claro. O céu é para os que creem. Quem não crê não vai morar lá, não adianta. Às vezes a gente... E a Bíblia ela deixa registrado também que a nossa salvação ela é por meio da fé e não por obras para que ninguém se glorie. Mas porém a Bíblia fala também que a fé sem obras é morta. Então, não adianta nada, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé que eu vou ser salvo, mas eu não tenho a capacidade de ajudar o meu próximo, eu não consigo ajudar ninguém, eu repudio as pessoas, a nossa fé se torna em vão. Mas agora também eu olhar e falar assim, olha, eu sou um bom homem, eu ajudo muita gente, mas não preciso de Jesus. Então, por isso que a salvação não é por meio das obras. Porque às vezes, irmãos, muitas das vezes, a gente tenta, né? Não consegue, a gente tenta dar um jeitinho de tentar colocar no céu aquele que nós amamos, enfatizando as obras. Não, porque o meu tio era uma pessoa boa, ajudava muita gente, fazia muitas coisas, tal. Mas não cria em Jesus. O bandido na cruz lá, ele creu em Jesus. As pessoas falam, mas o homem lá na cruz sempre fez mal para a humanidade, morreu pelo mal dele e Jesus o salvou. Jesus o salvou para mostrar para ele que ele é misericordioso, que o perdão pertence a ele. Então ele salvou porque aquele homem reconheceu que ali estava aquele que tinha poder de perdoar. A Bíblia fala, quem crê, esse homem não teve tempo de ser batizado, tudo bem, não teve tempo, mas ele creu, e ele foi salvo. Obra não tinha nenhuma, fé ele passou a ter naquele momento da cruz, no momento da dor dele, mas ali ele teve fé, e isso aí levou ele à salvação. E aqui, irmãos, e nesse ponto, aqui a gente tem que ficar bem claro na nossa mente. Não que a gente tenha o poder de falar, fulano não foi para o céu, ciclano foi para o inferno. Isso aí nós não temos poder nenhum também de falar. Porque o momento da morte, nenhum de nós ainda passamos por esse momento. Às vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte, né, pastor? Sim. Mas não é o momento da morte. É. Agora, quem está passando por um momento da morte, só Deus sabe o que essa pessoa fez no seu último momento. Jesus pode salvá-lo? Pode. Se no momento do leito de dor a pessoa pediu perdão para Deus de todo o seu coração, por que Deus não vai salvá-la? Ela reconheceu Jesus. Pode. Não precisa ser por intermédio de ninguém também. A pessoa está ali no seu leito na cama e ela está vendo que está chegando a sua morte e de repente ela lembra que pregaram o Evangelho. Quem somos nós para falar que Jesus não salva? Nós não temos esse poder. Mas eu falo, eu deixo bem enfatizado também, que a Bíblia deixa enfatizado que não é por obras, para a gente também não cair nessa falsa ilusão de achar que as pessoas, por serem boas, herdarão o reino dos céus. Quando aquele jovem chegou diante de Jesus, falou, bom mestre, o que hei de fazer eu para herdar a vida eterna? E Jesus foi lá e começou a citar-lhe os mandamentos. Então ele, mas isso eu já faço
desde a minha infância, desde a minha juventude, sempre tenho feito isso, porque provavelmente aquele jovem cresceu lendo o Alcorão, decorou tudo e seguia a lei. Aí Jesus olhou e falou para ele, tá bom, então vende tudo aquilo que você tem e dá aos pobres. Jesus tocou numa ferida daquele jovem, o orgulho dele. Ele, o que ele fez? Virou as costas para Jesus e saiu andando. Ali não tinha um homem bom? Tinha. Um homem honesto? Tinha. Um homem justo? Sim. Mas faltava uma coisa. Faltava ele negar o seu orgulho da sua riqueza. Jesus mostrou isso claramente para ele. Ele virou as costas para Jesus e saiu andando. Então, é por isso que a gente enfatiza que obra não vai levar ninguém para o céu. Mas também fé sem obra é morta. Se eu tenho fé em Cristo e não tenho obra também, logo a minha fé é em vão. Amém? Amém. E a questão dos sinais aqui, para a gente fechar também, que os sinais seguirão os que crerem. Então os sinais seguem aqueles que creem, irmãos. Fica Amém. tranquilo. Os sinais estão te seguindo. Não precisa viajar quilômetros para receber os sinais, nem telefonar para os sinais também não. Né, pastor? Vou te passar o número do profeta aqui, você liga, é o raio-x de Deus. Ele sabe até o número do seu documento, a data do seu nascimento. Então, os sinais vão seguir vocês, não precisa ir atrás de nenhum sinal, não. O sinal está aqui, ó, na quarta, na sexta, no domingo, lá no seu leito, do lado da sua cama, quando você dobra seu joelho para orar, o sinal está ali também. E Marcos, ele deixou bem claro, isso aí que eu acho mais importante. Os sinais seguirão o que crerem. Amém. No nome de Jesus nós expulsaríamos demônio, falaríamos novas línguas, pegarão uma serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. Então Marcos deixou bem claro, tudo isso daí vocês vão fazer no nome de Jesus. Por quê? Para ninguém sair se gloriando também. Que nem eu já vi muito vídeo aí que a pessoa chega no enfermo, doença, eu te ordeno que você saia. E termina a oração ali, eu te ordeno que você vá embora. Você ordenando? Ordenando o quê? Agora se você chegar e falar, olha, doença, em nome de Jesus, eu te ordeno que você saia. Amém. Você colocou um nome que é sobre todo nome. E essa doença vai embora, porque é o nome de Jesus. Aleluia. Se tiver também na vontade de Deus também, porque tem coisa que é vontade permissiva de Deus. E a gente, contra essas coisas, a gente não pode ir contra. Uma vez um pastor no Brasil, ele estava pregando que, ele estava contando que o seu pai faleceu. E ele chegou, o pai dele estava na maca, ia começar a ser autópsia, e ele chegou lá e pediu para o médico, falou assim, olha, eu queria ter um último momento com meu pai, deixa eu me dar licença, o médico permitiu que ele entrasse. E ele chegou lá do lado do corpo de seu pai e começou a falar com Jesus, por que o Senhor fez isso com meu pai? Agora que nós estamos vivendo um momento bom na tua obra, o Senhor foi levar meu pai, Jesus, traz meu pai de volta. E ficou ali. E Jesus trouxe o pai dele de volta. Amém. O pai dele ressuscitou naquela maca ali. E ele falou, meu pai ressuscitou. Aleluia. E passou-se a ser uma bênção. Ele falou, e meu pai começou a ter todo o vigor novamente. Ele falou assim, foram 3 meses do lado do meu pai, trabalhando incansavelmente na obra, esse pastor falou. E depois o pai dele veio adoecer de novo, depois de 3 meses. E adoeceu de novo, e ficou 6 meses sofrendo. E certo dia ele chegou no seu pai, para conversar, e o pai dele falou assim para ele, assim, eu já estava com Jesus. Por que você me pediu de volta? Naquela hora ele ficou em silêncio. Ele falou, pai, eu queria o Senhor perto de mim. Ele falou, você já sabia para onde eu estava indo. Ele falou, eu não queria voltar. Você fez eu voltar, porque você orou ali em nome de Jesus e ele voltou. Daí ele começou a entender. Ele falou assim, olha, tem oração que a gente faz
que às vezes pela nossa insistência, pela nossa perseverança, Jesus vai lá e faz, mas talvez não era a vontade permissiva dele. Talvez é mais um desejo nosso. E ele entendeu através do seu pai que às vezes nós temos que deixar a vontade de Deus ser feita. E ele ficou ali insistindo para Jesus trazer seu pai de volta, e Jesus trouxe. 3 meses seu pai ficou bem, 6 meses seu pai sofreu. Ele viu o sofrimento do pai dele durante 6 meses. Ele falou que com o sofrimento do pai dele ele aprendeu que certas orações a gente tem que ter cautela para fazer. Porque o nome de Jesus, irmãos, é um nome muito poderoso. E invocando ele da maneira certa, ele faz milagre mesmo. Então, e Marcos deixou bem registrado isso aqui, que no nome dele nós faríamos esse milagre. O próprio Jesus falou que nós faríamos milagres muito maiores do que eles. Não nós, né? Ele por intermédio de nós.